Olá! Eu sou bolsista do projeto de extensão Anieslen, me chamo Ana Luísa Cristo, o meu coordenador é Loir de Carli, e a gente vai falar então um pouquinho sobre a história da astronomia. A astronomia, então, ela é a mais antiga das ciências e está presente em todas as épocas. Os registros mais antigos dela são encontrados em gravuras rupestres, que denotam a passagem de cometas e meteoros há aproximadamente 4.400 anos atrás. Em 1500 a.C., os egípcios eles haviam determinado um calendário com a descrição das estrelas. A astronomia ela, então foi muito útil para guiar os navegadores no período das grandes navegações. Em Stone Age, cada pedra pesa em média 26 toneladas. E nessa estrutura, algumas pedras elas estão alinhadas com o nascer e o pôr do sol e marcam o início do verão e do inverno. Os astrônomos da Grécia Antiga, então, a gente tem Tales de Mileto, que ele pensava que a Terra era um disco plano e em uma vasta extensão de água. Ele introduziu na Grécia fundamentos de geometria e astronomia e viveu em aproximadamente 624 a 546 a.C. Pitágoras de Samos, ele viveu em aproximadamente então 572 a 497 a.C. e ele acreditava que a Terra era uma esfera e os outros corpos celestes também. Ele foi o primeiro a chamar o céu de cosmos. Aristóteles de Estagira, ele foi aluno de Platão. Ele viveu então entre 384 a 322 a.C. e explicou as fases da Lua e os eclipses. Ele argumentou então a favor da esferidade da Terra e argumentava também que o universo era uma esfera e finito. Euclides de Alexandria, ele descreveu em seus livros os polos, o zenite e as verticais, os grandes círculos passando pelos polos, zenite e cruzando o equador em um ângulo reto, o meridiano passando pelo zenite e os polos e o círculo de declinação. Heráclides de Pontos, ele propôs que a Terra gira diretamente sobre o seu eixo, que Mercúrio e Vênus orbitavam o Sol e a existência de epiciclos. Ele viveu então entre 388 a 315 a.C. Aristarco de Samos, ele foi o primeiro a propor que a Terra se movia ao redor do Sol, antecipando Copérnico em quase 2.000 anos. Ele desenvolveu métodos para determinar a distância relativa entre o Sol, a Lua e a Terra, e ele mediu os tamanhos relativos deles. Eratóstenes de Cirene, ele foi o primeiro a calcular o diâmetro da Terra, e ele notou que no primeiro dia de verão, ao meio-dia, a luz solar então ela atingia o fundo de um grande poço, ou seja, o Sol estava incidindo perpendicularmente à Terra. Aqui então a gente tem uma imagem da vertical em Alexandria e a vertical em Siena. E aqui seria a direção então da luz do Sol. E aqui a gente tem a imagem do poço com a luz atingindo então o seu fundo. Hiparco de Niceia, ele é considerado o maior astrônomo da era cristã. Ele construiu um laboratório na ilha de Rhodes e, como resultado, ele juntou várias informações e fez um catálogo com a posição do céu e a magnitude de 850 estrelas. A magnitude, então, é dividida de 1 a 6, e ele deduziu corretamente a direção dos polos celestes e até mesmo a variação, então, da direção do eixo da Terra devido à influência gravitacional da Lua e do Sol. Ele também determinou a duração do ano, com uma margem de erro de apenas 6 minutos. Ptolomeu, ele foi o último astrônomo da antiguidade e viveu entre 85 a 165 depois de Cristo. Ele compilou então uma série de 13 volumes, conhecida como Almagesto, que é a maior fonte de conhecimento da astronomia da Grécia Antiga. A contribuição mais importante dele foi a representação geométrica do sistema solar, geocêntrica, que seria então a Terra no centro do universo.
Aqui estão nossas referências, então. Muito obrigada por assistir. Tchau!